Olá, meu nome é Thaíse Costa Ribeiro Klein, eu sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecções do Hospital Universitário e hoje nós vamos trabalhar um pouco higienização das mãos no ambiente hospitalar. Então, os temas a serem discutidos nesse módulo são o uso de produtos, a higienização das mãos e alguns cuidados com o ambiente, desinfecção e uso do aparelho celular. Começando um pouco falando sobre produtos, né? Produtos de higienização de ambiente, de desinfecção de pele e superfícies e de higienização das mãos. Então, nós temos o álcool etílico. O álcool, ele tem uma concentração de 60% até 90%. O 70% é melhor, é mais adequado, para a higienização das mãos e para a antisepsia da pele. Mas ele tem uma menor abrasividade quando ele está associado a um emoliente, né? Então, é por isso que é importante a solução alcoólica para a higienização das mãos, ela ter um emoliente. Então, é álcool gel ou espuma. Mesmo o álcool spray, ele deve ter um emoliente também. Então, o álcool a 70% líquido não é indicado para a higienização das mãos, porque ele pode desnaturar também as proteínas de gordura da mão e acabar, com o tempo, causando algum tipo de lesão. O início da ação efetiva em 15 segundos, ele desnatura as proteínas das células bacterianas e tem uma consequente morte celular, né? Tem um espectro de ação excelente, mas ele não tem efeito residual. Ele é rápido, a ação é rápida, e ele tem um baixo custo, mas ele causa ressecamento da pele do profissional em uso repetitivo. A inativação do antisséptico na presença de matéria orgânica acontece também, ele é volátil e ele é inflamável. Então, a solução alcoólica não pode ficar com tampa aberta. É indicado para antisepsia de pele, para procedimentos de curta duração, como, por exemplo, punção venosa, intermitente para coleta de amostras de sangue para exames laboratoriais. É um dos exemplos de indicação do uso do álcool etílico a 60% até 90%, até 70%, na faixa de 70%. O álcool a 99% não é indicado para antisepsia de pele e não é indicado para a higienização das mãos. O gluconato de clorexidina. A ação, o início da ação é mais ou menos 15 segundos. O mecanismo de ação é através da ruptura de parede celular e precipitação dos componentes internos das células, com consequente morte celular. Tem um espectro de ação excelente contra micro-organismos gram-positivos, uma boa ação contra gram-negativos, fungos, vírus, mas ele tem pouca ação contra bacilos, especialmente da tuberculose. O efeito residual, ele é excelente, ele dura de 6 a 8 horas, ele tem várias concentrações, né? Então, temos uma concentração do degermante de 2 a 4%, a gente usa aqui o a 4%, solução alcoólica de 0,5% e solução aquosa a 2%, que a gente usa no hospital, mas também pode ser a 1%, 0,2% e 0,12%. Esse 0,12% é utilizado para a higiene oral. As vantagens: baixa toxicidade, absorção e irritabilidade. A atividade não é afetada na presença de matéria orgânica e é uma boa alternativa para pacientes e profissionais alérgicos ao iodo também. Desvantagens: é uma fórmula dependente, cuidados específicos devem ser tomados quanto à formulação e à estabilidade da solução. Não utilizar no globo ocular, ouvido médio, cérebro, meninges e irrigação de cavidades corpóreas. Iodóforos. O início da ação é intermediário de 1 a 2 minutos, então deve-se esperar esse tempo para que a ação dele comece a ser efetiva. Tá?
O espectro de ação ele é bom contra gram-negativas, gram-positivas, fungos, bactérias e vírus. Mecanismo de ação, ele penetra na parede celular dos micro-organismos, oxidam e substituem o conteúdo microbiano por iodo livre, levando à morte celular. O efeito residual, ele é regular, de 2 a 4 horas. A concentração, geralmente 10%, com 1% de iodo livre. Vantagens, ele não mancha tecido, causa menos irritabilidade na pele e toxicidade do que o iodo mesmo. Desvantagens, ele tem uma redução da atividade na presença de matéria orgânica e pode causar hipotireoidismo em recém-nascidos. Então, o álcool etílico a 70%, temos frasco de 20 e de 500 ml, indicado para antisepsia da pele, punção de neonatos, testes alérgicos, vacinas. Ele é irritante para mucosas e tem um risco de combustão, causa ressecamento de pele. O álcool em gel, frascos de 800 a 1000, higienização das mãos, e ele é irritante de mucosas, então a apresentação, para manter, é importante ter uma apresentação que mantenha a hidratação da pele com o uso de emolientes. A gente também tem o álcool espuma. A clorexidina, temos a degermante a 4%, degermação da pele e mucosas. No HU, o banho do pré-operatório em pacientes colonizados por bactérias multiresistentes e o preparo da pele e mucosa antes de utilizar a clorexidina alcoólica ou aquoso. Sonda vesical de demora e procedimentos invasivos. Então, se faz primeiro antisepsia com degermante antes de usar o alcoólico. Ele é tóxico para córnea e tímpano e pode causar lesão, e surdez e até cegueira. O uso para preparo do paciente cirúrgico e diminuição de colonização por bactérias multiresistentes é indicado, mas o paciente cirúrgico, cirurgias de grande porte, não para todas as cirurgias não tem sido mais indicado. A clorexidina alcoólica 0,5%, antisepsia de pele. No HU, preparo para procedimentos invasivos, pré-operatório, punções venosas ou arteriais, superficiais ou profundas. Nos hubs, antes da troca dos equipos de soro de administração de medicamentos, também tem essa indicação. Ele é irritante para mucosas, tóxico também para córnea e tímpano, a clorexidina sempre vai ser. A ação ela é reduzida na presença de matéria orgânica da clorexidina alcoólica a 0,5%. O aquoso a 2%, ele tem sido usado para cirurgias de face, onde tem algum risco de cair no olho, né? É indicado em preparos de pé para cirurgias de face e especialmente nas passagens de sonda vesical. Em outras instituições tem sido usado a 1% também. Ele é tóxico para córnea e para tímpano, a ação reduzida em presença de matéria orgânica. A clorexidina a 0,12%, que são frascos pequenos, é usado para higiene oral em pacientes submetidos a cirurgias bucomaxilares, pacientes intubados, ou em ventilação não invasiva. O uso prolongado desse produto, ele deixa os dentes mais amarelados, mais pigmentados, mas isso desaparece com o tempo após cessar o uso. Aqui a gente usa o PVPI, né, o Povidone. Povidone pode ser degermante a 10%, degermação de pele e mucosas, utilizados em casos restritos a 10%, tá? Tem risco de alergia e tem sido usado no preparo de situações bem específicas. A solução alcoólica a 10%, antisepsia da pele, utilizado também em casos restritos, ele é bastante irritante de mucosas. O aquoso a 10%, antisepsia de pele e mucosas também,
especialmente em preparo de pele, em cirurgias de olhos. Então, tem um risco de alergia, mas como a clorexidina não é uma alternativa por ter risco de lesão de córnea, é a indicação do Povidone tópico a 10%. Em relação à higienização das mãos, vamos passar um vídeozinho. Se as bactérias não fossem invisíveis, provavelmente a gente faria algumas coisas diferentes na nossa prática. Bom, começando com a história de higienização das mãos. Num hospital em Viena, em 1841 até 1850, foi percebido que a taxa de mortalidade materna era bastante diferente em duas enfermarias. Uma enfermaria onde era conduzida por parteiras e uma enfermaria que era conduzida por médicos. Na enfermaria conduzida por parteiras, a taxa de mortalidade era muito menor. Então, Semmelweis fez esse estudo e queria descobrir exatamente por que existia essa diferença, já que havia um estudo bastante sério em relação a por que essas mães estão morrendo mais em locais onde as pessoas, a princípio, estão melhor preparadas para atendê-las, né? Então, ele começou a estudar as relações de mortalidade, por que as pessoas estão morrendo, e houve a morte de um colega dele, médico, homem, né, por febre puerperal, né, semelhante, com todos os sintomas da febre puerperal. Mas como que poderia um homem morrer por febre puerperal, já que ele não tinha dado à luz, né? Então, ele colocou que os médicos, né, ele interrogou isso, os médicos e seus discípulos não poderiam, com suas mãos, trazer as mesmas partículas ao regaço das pacientes rasgadas pelo parto, né? Então, ele começou a questionar se as mãos dos profissionais estariam levando essa contaminação, levando alguma coisa que causasse a morte dessas mulheres, visto que seu colega, o Koletska, ele fez uma lesão na sua mão pouco tempo antes de ir ao óbito, né? Então, ele começou a questionar isso e teve a oportunidade de ser chefia nesse hospital em Viena e começou a perceber que uma das grandes diferenças dessas duas unidades é que na unidade onde os médicos trabalhavam, eles faziam a autópsia das mulheres e iam diretamente para as unidades atender as parturientes. Então, eles atendiam e não existia a higienização das mãos, eles passavam a mão no avental, então, naquela época não tinha esse hábito, então, mão era
suja de sangue mesmo, ou de secreção, e iam atender o parto, e aí a mortalidade era maior mesmo. Então, ele percebeu que as parteiras, elas não faziam isso, não iam dos cadáveres, elas não faziam autópsias, né? Elas não trabalhavam com essa parte, e acabavam estando com a mão mais higienizada ao cuidar das parturientes. Então, ele percebeu que a higienização das mãos poderia, sim, ter alguma relevância nesse contexto. Então, ele colocou, em 15 de maio de 1847, uma placa na frente da unidade, em que, a partir de hoje, 15 de maio de 1847, todo estudante ou médico é obrigado, antes de entrar nas salas da clínica obstétrica, a lavar as mãos com uma solução de ácido clorídrico na bacia colocada na entrada. Essa disposição vigorará para todos, sem exceção. E aí a taxa de mortalidade, que inicialmente era 18,27%, em abril, ela passou para 3,04% em junho. Essa é uma fotografia da bacia, onde era higienizado na entrada da unidade, né? Higienizadas as mãos. Então, tinha uma solução onde as pessoas passavam as mãos ali, secavam numa toalha, a mesma toalha usada para todos, mas era assim que era feito, e a taxa de mortalidade ela diminuiu bastante. Então, pré-intervenção e pós-intervenção. Na pós-intervenção, inclusive, a taxa de mortalidade reduziu era menor em comparação à taxa de mortalidade da outra unidade conduzida por parteiras. Então, ali foi a primeira comprovação de que poderia, sim, a mortalidade estar relacionada à higienização das mãos. Por isso, 15 de maio é o Dia Mundial, né, de Controle de Infecção, que ele é o pai dessa ideia, né? No HU, nós observamos e percebemos que cerca de 49,09% dos momentos indicados para higienizar as mãos é feita realmente a higienização das mãos. Isso tem aumentado, a gente tem percebido taxas acima de 80% nos últimos meses, especialmente depois do início da pandemia, com uma discussão grande, ampla, inclusive na população em geral, sobre a importância do uso do álcool gel, a importância da higienização das mãos para evitar a transmissão e até evitar a transmissão para o próprio profissional, essas taxas têm aumentado. E a gente também tem uma certa diferença de taxa de mortalidade entre profissionais de saúde, mas a gente não faz muito essa diferenciação aqui, porque ela pode ser tendenciosa, visto que são poucos profissionais de uma determinada área, muitos de outra área. Mas o importante é a gente saber que as taxas elas são observadas, a gente vai ver um pouquinho mais à frente como são feitas essas observações e quais são os passos para a higienização das mãos. Mas antes de higienizar as mãos, é importante lembrar que os adornos eles precisam ser retirados. Então, um anel, abaixo de um anel, não tem como fazer uma higienização adequada das mãos. Ficam algumas bactérias ali, e essas bactérias se reproduzem exponencialmente, e há um risco, sim, de transmissão cruzada entre pacientes. As unhas, elas não podem estar tão longas e não podem ser unhas artificiais, né? Então, a unha postiça, ela tem um risco maior de trazer aqueles micro-organismos, especialmente fungos. Então, isso acaba atrapalhando muito a higienização das mãos. E a gente divide aqui dois tipos de higienização das mãos principais, né? Claro que a gente tem higienização cirúrgica, etc., mas dois tipos principais. A higienização das mãos com o sabonete líquido,
que é indicado quando as mãos estão visivelmente, ou clorexidina também, visivelmente sujas, ao iniciar o turno de trabalho, após ir ao banheiro e antes de ir ao banheiro também, né, a gente tem indicado, mas a indicação formal é após, antes e após as refeições, antes do preparo de alimentos, do preparo e manipulação de medicamentos e ao cuidar de pacientes colonizados ou portadores de Clostridioides difficile. Especialmente esse micro-organismo, visto que ele forma esporos e o álcool não elimina esporos. O álcool gel tem indicação em qualquer um dos momentos em que pode ser usado a água e sabão, né? Mas antes e após o contato com o paciente, antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos, ao mudar de sítio corporal contaminado para outro limpo durante o cuidado ao paciente, após o contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente, a gente pode somente higienizar as mãos com a solução alcoólica a 70%. Aí nós temos uma coisa que se chama estratégia multimodal, porque não é só o higienizar as mãos, eu tenho que ter estrutura para isso, eu tenho que ter conhecimento para isso, então tem que ter outros componentes que possam permitir que a higienização das mãos ela seja realmente efetivada dentro das instituições de saúde. Então, essa estratégia multimodal, ela existe para oferecer melhorias sustentadas da higienização das mãos nas unidades de saúde. A Organização Mundial de Saúde lista vários componentes que formam essa estratégia multimodal. Ela envolve 5 componentes críticos a serem desenvolvidos pelas unidades de saúde. Quais são esses componentes? Seriam a mudança do sistema, então, a solução alcoólica no ponto de assistência, o acesso à água, sabão e papel toalha. Então, não adianta eu dizer para higienizar as mãos se as pessoas não têm água, não têm uma pia, ou não têm sabão, ou não tem um papel toalha adequado para isso. O papel toalha é um papel toalha que antigamente se usava bastante, um papel reciclado, aí teria um pouco mais de risco de contaminação. Então, o material tem que ser adequado, né? Ou se eu estou prestando assistência e durante a assistência ao paciente, eu tenho que sair do quarto dele para higienizar as mãos e voltar a prestar assistência no mesmo paciente em outro sítio corporal. Então, a mudança de sistema, ela envolve estrutura, né? Envolve a estrutura física, a estrutura organizacional e gerencial. O treinamento e educação. Então, é importante, sim, que a gente tenha as pessoas treinadas e entendam o porquê que é necessário trabalhar, higienizar as mãos entre um paciente e outro, entre um procedimento e outro. A observação e retroalimentação, que nós vamos conversar um pouquinho mais adiante. Então, é importante que as pessoas sejam observadas e que haja, sim, uma retroalimentação. Lembretes pelo hospital. Esses lembretes podem ser desde as plaquinhas que tem ao lado da solução alcoólica ou do próprio da pia, dizendo como que tem que ser feita e quais são os passos para higienizar as mãos, quais são os momentos de higienização das mãos, a importância da higienização das mãos, lembrando que é necessário higienizar as mãos, né? Lembretes são importantes. Esses lembretes não só nas paredes, mas lembretes no próprio computador, volta e meia a gente coloca nas telas de computador, especialmente no mês de maio, que é o mês da higienização das mãos. E com tudo isso se forma um clima de segurança no hospital. Sabe-se que é importante a higienização das mãos, é importante que haja estrutura e treinamento para isso, as pessoas sabem que são observadas e consideram a realização da higiene de mãos como parte do seu trabalho e parte importante. Na RDC 42 de 2010, que ainda está em vigor, tem um item que coloca, um artigo que coloca que
dispõe a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos no ponto de assistência. Então, é obrigatório ter essa preparação alcoólica no ponto de assistência e tratamento de todos os serviços do país, de saúde do país. Então, é necessário que tenha. A gente tem também agora, vindo com a pandemia, em outros locais, em mercados, em lojas, em shoppings. Então, o álcool, a solução alcoólica a 70% para a higiene de mãos, ela está sendo muito mais difundida e a população em geral já sabe da importância dela. É importante que os profissionais lembrem que ela precisa realmente ser feita não só para a sua proteção, mas especialmente para a proteção do paciente. Então, é necessário uma mudança no sistema, a infraestrutura com a solução alcoólica, e é necessário que tenha uma pia para cada 10 leitos, né, com acesso a sabonete líquido e papel toalha. Toda pia tem que ter um papel toalha, toda pia tem que ter sabonete líquido, né, de qualidade. Se houver problema com o sabonete, começa a machucar a mão, a descamar a mão, nos avisem. É importante que a gente saiba para que esse produto, para fazer as devidas reclamações e substituições quando for necessário. O produto alcoólico deve estar disponível no ponto de assistência. Então, ele tem que estar dentro do quarto, ele tem que estar o mais próximo possível, contanto que não atrapalhe, lá do leito do paciente, da onde eu estou prestando a assistência ao paciente. Não só do leito, mas dentro dos ambulatórios, dentro dos consultórios, em emergência, é importante que ele esteja próximo daquele ponto onde eu vou prestar assistência ao paciente. Além disso, a higiene de mãos deve ser realizada nesse ponto de assistência, né? O que é esse ponto de assistência? Aquele ponto onde está o paciente, onde o paciente está e aquele ambiente onde ele pode circular, onde circulam as coisas dele, né? Os pertences dele. O ponto de assistência, ele se refere ao local onde tem o paciente, o profissional de saúde e a assistência envolvendo o contato com o paciente ou suas imediações. Isso requer que o produto de higiene de mãos seja de fácil acesso e esteja tão próximo quanto possível ao alcance das mãos, sem deixar o ambiente de assistência do paciente. Esse seria o ponto de assistência. Educação e treinamento, né? Treinamento e educação. Os profissionais de saúde necessitam um treinamento claro e sucinto sobre a importância da higienização das mãos, direcionado aos 5 momentos para a higienização das mãos, que nós vamos falar, para técnicas corretas de higienização antisséptica das mãos com produtos alcoólicos, né, gel, solução ou espuma, e higienização simples das mãos com a água, o sabonete líquido, ou associado ou não a antisséptico, que a gente usa a clorexidina, a degermante. Lembretes no local de trabalho, cartazes, né, são importantes, pois servem de lembrete. Então, nem sempre a gente faz todos os passos da higienização das mãos. Tendo um cartaz ali na frente, você lembra, não, essa parte também é importante, né? Além de informarem pacientes e visitantes a respeito do padrão de assistência que eles devem esperar dos profissionais de saúde. Então, para que o paciente também lembre o profissional que faz parte do seu atendimento. É muito difícil o paciente lembrar o profissional de saúde, olha, você tem que higienizar as mãos antes de vir. Mas se o álcool está ali do lado, o próprio paciente pode ir lá e colocar o álcool e o profissional não fazer isso, é muito difícil. O ambiente existe uma delimitação entre ambiente de assistência e o ambiente do paciente, por exemplo, em uma UTI. Então, o ambiente do paciente é aquele ambiente restrito ao paciente, que tem as coisas do paciente, onde tem profissional realizando assistência e o profissional, o paciente e assistência, né? E o ambiente de assistência, ele é um pouquinho mais amplo,
mas que também requer alguns cuidados, né? Ele é mais amplo e daí acaba envolvendo também as outras, né, postos de enfermagem, né, e os outros pacientes. E existem alguns pontos que requerem um pouco mais de cuidado, que são alguns pontos que frequentemente são tocados com as mãos nos serviços de saúde. São as grades de cama, os anexos, as bandejas, as macas, os carrinhos de assistência, suportes de infusão, monitores, teclados, os equipamentos médicos, né, os criados, né, os armários, os próprios teclados de computador. Volta e meia a gente faz análise microbiológica desses locais e realmente é necessário que haja um cuidado em relação aos teclados, que são bastante manipulados e nem sempre por pessoas que higienizam adequadamente as mãos. As maçanetas de portas, os interruptores de luz, corrimões, as máquinas, né? Aqui a gente não tem máquina de venda, mas a gente tem o de ponto, né, do ponto eletrônico. Então, são locais manipulados e que são muito tocados e que tem risco, sim, de contaminação, e se você não higienizar as mãos nesses locais, após tocar nesses locais, há um risco de contaminação cruzada entre os pacientes. Então, que tipos de higienização das mãos você conhece, né? A gente tem vários tipos, um deles é a lavagem de mãos, o outro é a higienização das mãos, que a partir de 2002 foi chamado de higienização das mãos. Então, simples, degermação com antimicrobiano, fricção das mãos com produto alcoólico e o preparo cirúrgico das mãos com antisséptico, degermante ou produto alcoólico. Bom, já falei sobre o retirar joias, anéis, alianças, unhas curtas naturais limpas, não usar unha postiça e usar um creme hidratante após, que é o uso individual. Mas tem os momentos importantes também para a higienização das mãos. E quais são esses momentos? Temos aqui flechas viradas para o paciente, tem flechas viradas para o ambiente. Aquilo que está virado para o paciente, o 1 e o 2, é para proteger o paciente. O que está virado para fora, né, o 3, o 4 e o 5, é para proteger o profissional de saúde, o ambiente e os próximos pacientes que serão cuidados por aquele profissional. Então, antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após a exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com o ambiente próximo ao paciente. São os momentos indicados para a higienização das mãos dos profissionais de saúde no mesmo paciente. Então, eu estou cuidando de um paciente e vou fazer procedimento em mais que um local, eu vou me expor a fluido corporal dele, eu vou retirar a luva, higienizar a mão, colocar uma outra luva antes de mudar de sítio. Né? Então, no momento 1, higienizar as mãos antes de tocar no paciente e ao se aproximar dele, né? Então, seria antes de tocar no paciente, imediatamente antes, não tocando no ambiente, em todo o ambiente, abrindo porta, né? Tem que ser antes de tocar no paciente. No ambiente de assistência, não seria no ambiente de assistência, seria no ambiente do paciente, tá? Para proteger o paciente contra micro-organismos carreados pelas mãos dos profissionais. O momento 2 é higienize suas mãos imediatamente antes de acessar um local crítico com risco infeccioso do paciente, procedimento limpo ou asséptico. Então, antes de procedimentos. Então, vou fazer uma punção, vou fazer administrar uma medicação, né? Passar uma sonda, também higienizar as mãos, mesmo que tenha feito essa higienização das mãos antes de tocar no paciente. Tá? Então, esse seria o momento 2. É para prevenir o risco de transmissão de micro-organismos que estão no ambiente ou em outros sítios do próprio paciente. O momento 3. Higienize suas mãos imediatamente após o término do procedimento com risco de exposição a fluidos corporais, após remover as luvas. O uso de luvas não substitui a higienização das mãos.
Então, após a exposição a fluido corporal, lá no ambiente do paciente, é para proteger o profissional de saúde e a disseminação de micro-organismos para o ambiente e, consequentemente, para outros pacientes. Tá? No quarto momento, após tocar o paciente ao sair do ambiente do paciente. Então, sair do ambiente do paciente, estou no ambiente de assistência, seria após tocar o paciente para prevenir risco de transmissão de micro-organismos ao profissional de saúde e também da sua disseminação para o ambiente, consequentemente, para o próximo paciente que o profissional vai cuidar. E o momento 5, higienizar as mãos após tocar qualquer objeto ou superfície próxima ao paciente, porque esses ambientes, eles também são colonizados. Eles também têm as bactérias que o paciente tem, os micro-organismos que o paciente tem. Então, o ambiente do paciente, ele, a princípio, está contaminado com todos os micro-organismos, potencialmente contaminado com todos os micro-organismos que o paciente tem. E muitas vezes que o paciente não tem, mas que o profissional trouxe e manteve naquele ambiente. Então, após tocar as superfícies próximas do paciente, ele serve para prevenir riscos de transmissão de micro-organismos ao profissional de saúde e da sua disseminação para o ambiente e, consequentemente, para os próximos pacientes. Então, esses são os 5 momentos importantes para higienizar as mãos. Esses são os 5 momentos que a gente faz a observação direta da higienização das mãos. Tá? Quando a gente vai observar uma higienização das mãos dentro das unidades, nós fazemos isso já há bastante tempo no hospital, não em todas as unidades, mas em unidades específicas, a gente observa por os momentos através de oportunidades. O que é uma oportunidade? É um momento em que a ação de higiene de mãos é necessária durante as atividades assistenciais para interromper a transmissão desses micro-organismos pelas mãos. A ação de higiene de mãos, ela precisa corresponder a cada oportunidade. Então, eu tenho uma oportunidade, tenho um momento, tenho uma oportunidade, e essa ação, ela tem que ser realizada. Tá? Múltiplas indicações, então eu tenho indicações de momentos, podem vir juntas para criar uma única oportunidade, que a gente vai ver num videozinho à frente. O ponto de vista do observador, né? Então eu tenho uma pessoa observando, eu tenho uma oportunidade que tem que corresponder a uma higienização das mãos. As indicações, elas são as razões para a higiene das mãos expressas nos 5 momentos. Então, eu tenho indicação, tenho oportunidade. Indicação são os 5 momentos que a gente falou, momento 1, 2, 3 e 4 e 5. A oportunidade, muitas vezes, eu tenho mais do que uma indicação, mais do que um momento, pode vir junto, definindo uma oportunidade. Ao menos uma indicação define uma oportunidade. Em relação ao produto para a higienização das mãos, o que seria melhor? Solução alcoólica ou a água e sabão para higienizar as mãos? Se eu tenho as duas possibilidades, eu posso optar, mas tem algumas dicas que são importantes que o profissional saiba. Tá? As pessoas acabam não higienizando as mãos porque higienizar as mãos leva tempo, né? Você tem que ficar na frente de uma pia, você tem que ter o álcool disponível e você realmente precisa fazer aquilo durante alguns segundos, né? Para lavar as mãos, eu levo de 40 a 60 segundos. Para fazer a fricção das mãos com solução alcoólica em todas as faces da mão, eu levo de 20 a 30 segundos. Então, o produto alcoólico com emoliente, ele vai remover a microbiota transitória e diminuir a microbiota residente nesse tempo de 20 a 30 segundos. Ele causa menos ressecamento. Se eu não tiver uma indicação precisa de que tem que
estou com a mão visivelmente suja, estou cuidando de pacientes com clostridioides difíceis, especialmente essas duas indicações, eu posso higienizar as mãos com solução alcoólica, né? E ela vai realmente eliminar os micro-organismos, vai matar esses micro-organismos que estão presentes na mão, muito melhor do que lavar as mãos com água e sabão, que o sabão ele não vai eliminar, não vai matar esses micro-organismos, ele vai tirar muito mais mecanicamente do que eliminando os micro-organismos que estão na mão, né? Não todos, né, mas a microbiota transitória vai diminuir a residente. Então, ele acaba sendo melhor, porque ele vai causar também menos ressecamento, apesar de que tem um outro obstáculo, que seria o tempo, que ele também é melhor, porque é menos tempo para higienizar as mãos com a solução alcoólica. A outra vantagem em relação da solução alcoólica, em relação à higienização das mãos com a água e sabão, é de que eu não preciso ficar na frente da pia. Eu posso pegar o álcool e higienizar as mãos na frente do paciente, enquanto eu vou falando qual é o procedimento, ou vou conversando com o próprio paciente, ou vou já indo para preparar a medicação, né? Então, eu estou caminhando e já estou me dirigindo, eu não preciso ficar em frente a uma pia para isso. Então, a solução alcoólica tem diversas vantagens. Quando não tiver uma indicação precisa de higienizar as mãos com água e sabão, pode ser a indicação de solução alcoólica a 70%. Então, em relação a tempo de higienização das mãos e redução de contagem bacteriana, a gente também tem uma vantagem grande em relação do uso do álcool em relação à higienização das mãos. Sendo que 15 a 30 segundos, a redução desses micro-organismos é uma redução maior no uso do álcool, sendo que a partir de 1 minuto ela praticamente iguala as duas, né? Então, eu tenho uma ação muito mais rápida com o uso do álcool do que com o uso da água e sabão, tá? Então, é mais eficaz, realizado em menos tempo e ele é melhor tolerado. Essas são as plaquinhas que nós temos do lado de pias e das soluções alcoólicas, porque a técnica para higienizar as mãos ela é a mesma, tanto para a solução alcoólica quanto para higienizar as mãos com água e sabão ou clorexidina. Lembrando que é necessário que a gente faça a higienização das mãos em todas as faces dela. Então, das palmas das mãos, no dorso das mãos, entre os dedos, nos polegares, nas articulações, nas unhas, nas extremidades dos dedos. E aqui nós temos também a indicação dos punhos. Por isso, a gente não tem indicado o uso de relógio de pulso durante a assistência, porque ele dificulta a higienização das mãos nos punhos, tá? E aqui também tem os 5 momentos para lembrar, né? Antes do contato com o paciente, antes do procedimento aséptico, após a exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com o ambiente próximo ao paciente. Então, isso está nas pias e nos dispensadores de álcool gel. Já foram solicitados mais para que a gente possa colocar onde foi retirado, onde foi danificado o anterior. Mas quando a gente higieniza as mãos com água e sabão, muitas vezes a gente precisa fechar a torneira com contato manual. É importante usar papel toalha seco para fechar a mão sem o contato direto. O contato, se você seca a mão com o papel toalha e vai secar, vai fechar a torneira com o papel toalha molhado, tem um risco maior de recontaminar a tua mão. Então, é importante lembrar que a mão, ela higienizada, não deve ter contato
com uma torneira, ou com uma maçaneta, ou com algo que esteja potencialmente contaminado antes do paciente, ou antes de fazer o procedimento que for necessário. Então, higienizar as mãos. Antes de colocar a luva, em relação às luvas, antes de colocar a luva e após retirar as luvas. O uso das luvas não substitui nenhuma ação de higienização das mãos, tá? Inclusive, as luvas, elas precisam ser trocadas de tempo em tempo. Não é indicado higienizar as mãos enluvadas. Então, mão enluvada, a gente tem um risco maior de porosidade, né, por muito tempo, acaba aumentando, tendo poros, esses poros vão permitir a entrada desses micro-organismos, que se você não tirar e não higienizar a mão, realmente, higienizar só por fora, você vai higienizar a parte externa da luva, mas não a tua mão. Micro-organismos se reproduzem exponencialmente, então não é indicado. Tem poucas bibliografias que colocam isso, mas existe também uma relação entre o uso do álcool e o aumento da porosidade no látex. Então, o uso do álcool em mãos enluvadas tem indicações bem restritas, tá? As indicações para o uso de luvas não modificam nenhuma indicação para a higienização das mãos. A cada troca de luvas, higienize suas mãos. Tá? Então, agora a gente vai ver algumas cenas em relação a como que seria essa observação da higienização das mãos durante a assistência, né? Então, é importante saber que eu vou observar, vou ver quais são as indicações, e dentro das indicações, que seriam os 5 momentos, se tem oportunidades para higienizar as mãos. Então, o que nós observamos ali? Nós vimos que tinha uma profissional que eu tenho uma oportunidade, né? E essa oportunidade teve uma indicação, que foi antes de entrar em contato com o paciente. Ela realizou com a solução alcoólica. Então, a indicação, que seria um dos 5 momentos, ela teve a oportunidade, que foi a realização dessa ação de higienização das mãos. Então, no caso, esse seria um formulário que nós usamos também aqui na instituição, e em que eu marcaria antes do paciente, realizou com solução alcoólica. Se eu fosse observar só esse caso, seria 100% de higienização das mãos, de taxa de higienização das mãos. Bonjour monsieur, ça va Bruno? Ça va bien? Julia, merci pour votre main. Vous avez des difficultés à bouger? Nesse segundo vídeo, a gente já viu uma situação um pouco diferente, né? Onde a enfermeira higienizou as mãos antes de entrar no quarto, mas ela precisou tocar na maçaneta, né? Então, a partir do momento que ela toca na maçaneta e não higieniza as mãos diretamente antes de tocar no paciente, essa higienização das mãos não pode ser considerada, tá?
Então, nesse caso, a observação ela vai ser antes do paciente, teve uma oportunidade que não foi realizada. Então, se não foi realizada, ela foi desconsiderada. Claro, melhora reduz a microbiota da mão dela, mas, ao mesmo tempo, ela tocou num ambiente contaminado antes de tocar no paciente. Então, ela não pode ser considerada. Tá? Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Ouais. Esse já é um caso diferente, onde a gente tem um profissional que ele teve duas oportunidades, duas indicações, né? Que seria antes do paciente e após o primeiro paciente e antes do segundo paciente. E ele não realizou, né? Ele não fez a higienização das mãos nessas duas indicações. Mas se ele tivesse feito uma vez só, quer dizer, uma oportunidade só, então, se após o primeiro paciente, ele tivesse higienizado as mãos, ele teria satisfeito duas indicações, que seria após o paciente e antes do outro paciente. Então, em uma oportunidade só, ele poderia ter feito para duas indicações, tá? Nesse caso, não foi, então, acaba sendo uma taxa negativa. Tá? Essa é a forma com que se faz a observação das higienizações das mãos dentro das unidades. Então, a gente vai para uma unidade, faz as observações, conforme as indicações e conforme as oportunidades que são realizadas ou não. E aí nós temos as taxas de adesão. Então, as taxas de adesão, que elas vão começar agora, a partir de janeiro, a ser melhor apresentadas para os grupos, a adesão à higienização das mãos é a razão entre o número de ações e o número de oportunidades, conforme expresso nessa fórmula, que é a ação de higienização das mãos pelas oportunidades, né? Vezes 100, que daí é percentual. Essa é a taxa de adesão. Bom, em relação à higienização das mãos, é basicamente isso que a gente teria que colocar hoje. Tá? Lembrando que a higienização do celular, ela também é importante no contexto hospitalar, né? Não só no contexto hospitalar, mas lembrando que os celulares dos profissionais de saúde, eles estão contaminados com as bactérias das mãos dos profissionais de saúde. E essas bactérias, elas são desde bactérias de hospital, bactérias hospitalares, não só bactérias, mas micro-organismos hospitalares, e também de casa, né? A gente tem uma pesquisa que foi feita em 2015, em celulares de profissionais de saúde. Aqui tem só uma das compilações que foi feita, onde foram encontradas bactérias nos celulares de 80 profissionais de saúde, aqui da instituição, de várias unidades. 97% tinham pseudomonas, né? 97% dos celulares dos profissionais. 95%, além das pseudomonas, nós tínhamos também a Cinetobacter, né? Staphylococcus, né? Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter, isso nos celulares dos profissionais. Então, 100% dos celulares tinham algum tipo de micro-organismo que é causador de infecção. Lembrando que a gente também encontrou, por exemplo, Gardnerella vaginalis, que está diretamente relacionada à higienização das mãos. Não somente em celulares de mulheres, mas também em celulares de homens.
foi encontrado, e isso está diretamente relacionado à higienização das mãos. Nós levamos os celulares para todos os ambientes, desde banheiro, cozinha, cama, qualquer ambiente que a gente vá, a gente leva o celular, ele faz parte da nossa vida. A gente pede para não usar no momento da assistência, mas que ele pode ser higienizado na chegada, na saída, especialmente, do ambiente hospitalar. Então, é bem importante que os celulares eles sejam higienizados. E a gente tem aqui um produto que não danifica, que é usado para, que não danifica telas, né? Usado para tela de computador, para tela de ventilador mecânico, e não danifica também os aparelhos celulares, né? Desde que você não coloque, não encharque um pano e coloque, né, não jogue diretamente sobre ele. Mas é importante que ele seja higienizado também, até porque você higieniza a mão, pega o celular, toca no paciente e tem risco, sim, de transmissão de micro-organismos. E existem algumas ações que favorecem a contaminação ambiental, né? Então, quais seriam os cuidados gerais para evitar a disseminação dos micro-organismos nesse hospital? Aqui, micro-organismos multiresistentes, por exemplo, a gente tem identificação no censo, né? Pertences pessoais jogados em ambiente podem sim contaminar e levar isso para casa, né? A questão dos colchões com capa de proteção, se o colchão está rasgado, é necessário tomar alguns cuidados de mandar consertar ou colocar uma capa nova. Em pacientes que têm bactérias multiresistentes, o sistema de aspiração fechado para evitar aquela contaminação ambiental. Roupas de áreas restritas devem ser usadas nas áreas restritas, não ficar usando roupa de centro cirúrgico dentro das lanchonetes ou dentro do refeitório. Os cuidados também com sala de repouso, sala de lanche, que são locais onde os profissionais relaxam mais e alguns deles não higienizam adequadamente as mãos, então encontramos sim bactérias, inclusive multiresistentes, em cafeteira, em botão de micro-ondas, né? E aí a gente está relaxando e está se alimentando disso. Retirar o jaleco antes de entrar no refeitório ou sala de lanches, né? Ao final de cada turno e entre os pacientes, cuidados com antisepsia, com sulfique, hoje não usamos sulfique, mas usamos o Incidin, mas também pode mudar o produto, é o produto de limpeza de superfície, de desinfecção de superfície que nós temos padronizado no hospital, cuidados entre os pacientes, cuidados também entre turnos de trabalho. Mesinhas de cabeceira não são locais para depositar pranchetas. Limpar as grades dos leitos no final do plantão. A grade do leito do paciente nem sempre está contaminada, somente com as bactérias do paciente. Isso nós temos comprovação dentro do hospital, em pesquisas bem importantes que foram feitas aqui. Paciente que não era portador de KPC, a grade do leito do paciente foi encontrado KPC, porque muitas vezes os profissionais não higienizaram adequadamente as mãos e já passaram para aquele ambiente, né? Evitar excesso de materiais ao lado do leito do paciente, caixa de luva, catéter de aspiração. Material restante na saída do paciente deve ser processado ou desprezado. Não utilizar os telefones celulares no momento da assistência ao paciente, né? Quando o paciente for portador de algum tipo de bactéria multiresistente ou tiver algum tipo de precaução, os acompanhantes almoçam no quarto e é necessário que sejam avisados os locais que vão receber quando forem fazer exames externos, para que esses locais se preparem, que os profissionais se preparem. E aqui é uma lição básica de gerenciamento, né? Nunca começar um projeto sem ter todos os recursos em mãos, e muitas vezes a gente está na unidade, tem alguém que abre a porta e diz, eu preciso de uma gaze, fulano, me traz um pacote de curativo, faltou uma fralda. Então, é necessário que a gente tome alguns cuidados também para evitar a contaminação ambiental. Dentro dos banheiros, temos também essas plaquinhas para que permitem que os próprios pacientes tomem o cuidado.
com o seu vaso sanitário, então tem desinfetante que pode ser utilizado pelo próprio paciente para ser utilizado esse vaso sanitário com um pouco mais de segurança, né? E aí a gente lembra que a lei dos 5 segundos, né, não existe, as bactérias não respeitam, então aquilo que cai no chão pode sim contaminar, né? A gente fala muito da comida, então caiu, é a lei dos 5 segundos, não pega, não tem problema, não caiu no chão, pode contaminar. E isso a gente fala brincando, mas tem muito material estéril que cai no chão e que os profissionais acabam pegando e não se lembrando disso, né? Então, caiu no chão, sim, tem risco de ter contaminado. É importante que nós tomemos muito cuidado para que isso não seja mais um fator de risco para aquele paciente que nós estamos cuidando, né? Lembrando que flores geralmente vêm de terra e a terra vem com fungos, as reformas, tomar cuidado, aspergilose, né? Os aspergilos, eles vêm com a poeira, os ventiladores podem levantar essa poeira, e para as pessoas rígidas, eles estão no ambiente, para as pessoas rígidas, ok. Quando as pessoas estão imunodeprimidas, né, a gente tem um risco muito maior desse aspergilos causar o óbito, que o índice de óbito é alto. As taxas, não o índice, as taxas, elas podem chegar de 58% até 94% nessa população de maior risco. Então, o ventilador levanta poeira, junto com a poeira, aspergilos, junto com os aspergilos, pode entrar na via respiratória dos pacientes imunodeprimidos e aí ter risco. Então, não entre com flores, não usem ventiladores, e cuidados com as reformas também nos ambientes hospitalares. Para hoje seria isso, tá? A gente agradece a participação de todos e lembramos que é necessário que sejam preenchido um formulário que vai ser encaminhado o link via Google Forms para que seja identificada a presença de todos nesse módulo. Obrigada.